Vou parar aqui a música para honrar vocês que chegaram no horário. E antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos, tá? Eu tenho aqui comigo duas câmeras, porque eu faço a transmissão da live em duas plataformas diferentes. Então, às vezes, eu vou ficar de lado para você, mas é só porque eu estou olhando para outra câmera. Então, não estranhe, porque logo, logo eu volto a ficar de frente para vocês. E se você chegou aqui agora e não tem ideia do que está acontecendo, não tem ideia de quem eu sou a Adriele Eloá, eu sou mentora sistêmica, consteladora familiar, e o meu propósito aqui com o meu trabalho é transformar mulheres sobrecarregadas e invisíveis em mulheres respeitadas, reconhecidas, valorizadas e bem pagas. E nós estamos na semana Tenha Orgulho da Sua História, porque você é incrível por conta dela. E estamos no dia 3. Essa semana eu criei ela para trazer a importância da história de cada mulher para o seu sucesso. Muitas mulheres não percebem o quanto a sua história é relevante para o sucesso que elas estão buscando. Então, se você não acompanhou os outros dias, terminando essa live, vai e acompanha, porque essa semana ela foi criada de maneira estratégica para você se conectar com a sua história e entender a potência dela e como usar ela para transformar o seu sucesso. Então, no primeiro dia, eu dei uma introdução do porquê a sua história é importante. E também trouxe algumas respostas numa caixinha de pergunta que eu abri no domingo, pedindo para as pessoas me contarem qual é a visão delas sobre mim e sobre o meu trabalho. Então, ali eu apresentei para vocês como eu me apresento para o mundo hoje, como as pessoas estão me enxergando, quem eu sou hoje. Ontem, no dia 2, eu contei a minha história. Eu contei um resumo de tudo que eu vivi, todas as minhas decisões, tudo que eu passei. E a parte mais engraçada é que hoje de manhã, uma das minhas clientes que estava me acompanhando nessa semana e que eu conversei com ela, ela falou: Meu Deus, não parece ser a mesma mulher. Porque de fato não é a mesma mulher. A Adriele daquela história não é a Adriele que tem aqui hoje. E é por isso que eu fiz questão de contar um resumo da minha história sem filtro. Sem filtro nenhum, para que vocês entendam que se eu conseguir, você também consegue, com certeza. Então, se você não assistiu essa live de ontem, assista. Se eu não me engano, o nome da live é Onde Tudo Começou. Está lá o resumo da minha história. Porque hoje eu vou trazer para vocês a jornada, o processo. Vocês já entenderam que não é a mesma mulher, mas o que aconteceu? Como foi essa transformação? É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Porque, ok, eu já entendi que você quer ser uma mulher de sucesso. Mas o que é que você está fazendo para se tornar essa mulher de sucesso? Eu sei que muitas pessoas acreditam que isso acontece da noite para o dia, que você não precisa fazer nada, que acontece naturalmente. Mas isso é um dos maiores mitos e é uma das crenças sociais que é implantadas nas pessoas desde criança. Que o rico só fica mais rico, o pobre só fica mais pobre, que só é possível se você já nasceu num berço de ouro, se você tem herança. Quem ouviu a minha história vai ter certeza que não é assim. Eu já fiquei na rua sem ter para onde ir. Então, são crenças que vão limitando vocês em suas próprias escolhas. Vocês se veem aonde vocês estão aqui agora e começam a vislumbrar um futuro para vocês e vocês começam a desanimar, acreditando que não dá, que não é possível para vocês. Mas quem acompanhou a minha história ontem já entendeu que é possível. Mas como? É esse como que eu vou trazer aqui para vocês. Então, coloquem assim na mente de vocês a partir de agora que tudo é um processo. A mulher de sucesso, ela não vem da noite para o dia. Você vai precisar passar por um processo onde você vai ter que se priorizar, um processo onde você vai ter que se olhar. Então, a partir de hoje, você vai ter um objetivo. Você precisa traçar esse objetivo claro.
Quem é minha cliente no projeto Mulher de Sucesso sabe que a primeira etapa do nosso trabalho é traçar um objetivo claro. Você precisa ter noção de para onde você está indo. Só que você vai focar nisso como um objetivo. Você quer ter sucesso profissional? Isso é teu objetivo. E depois disso você vai ter que olhar para você. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa sentir? O que é que você precisa pensar? Como é que você precisa ser para ser aquela mulher de sucesso? Quem me acompanha aqui a longa data, ou quem é minha cliente a longa data, sabe que o meu primeiro projeto exclusivo criado por mim se chamava Jornada Liberte Ser. E eu sempre divulgava a jornada explicando que não se encontraria esse método em lugar nenhum. E de fato, porque apesar de ter ali o meu conhecimento da terapia sistêmica, da constelação familiar, da psicanálise, da neurociência, da física quântica, tinha a minha própria experiência de vida. O que eu fiz para chegar onde eu cheguei, eu modulei num processo para que eu pudesse ajudar outras mulheres a passar por essa mesma jornada. Não é à toa que o nome do processo chamava jornada. Jornada liberte ser, ou seja, ser a liberdade, porque é assim como eu me senti. Eu me senti me livrando de muitas coisas. Eu me senti sendo livre para ser quem eu sou. Eu me senti livre para ir atrás daquilo que eu gostaria. Porque quem ouviu a live de ontem percebeu que se eu não tivesse me sentido livre para ser quem eu sou e ir atrás daquilo que eu queria, eu teria desistido disso tudo. Eu teria acreditado que eu era incompetente, eu teria ficado na rua, eu teria ficado em relações abusivas, sofrendo violências físicas, acreditado que o meu cabelo é feio, continuar alisando ele o resto da vida. Então você precisa ser livre para tomar as suas próprias decisões. E aqui que é o segredo: decisões. Ontem eu contei todas as decisões que eu tomei. Uma delas foi sair de casa com meu filho pequeno sem ter para onde ir. E eu saí de casa com o que coube em uma mochila. E eu faria isso de novo se fosse preciso. Porque foi uma decisão de liberdade. Me colocou na rua? Me colocou na rua. Sem ter para onde ir? Sim, sem ter para onde ir. Tive que passar a noite na casa de uma pessoa estranha que eu conheci no ponto de ônibus porque eu não tinha para onde ir? Sim, eu tive. Morri de medo de acontecer alguma coisa comigo, que ele fizesse alguma coisa comigo? Sim. Mas foi aquela decisão que me livrou de violências físicas, de violências verbais, de violências psicológicas, abriu caminho para que eu me sentisse no controle da minha própria vida. Então, se você não se sente livre para tomar suas próprias decisões, porque você tem medo do que os seus pais vão falar, porque o seu marido, a sua esposa não concorda com você, porque os seus amigos te criticam, porque você tem medo do que pode acontecer, porque você se sente insegura, você fica presa, presa em tudo isso. Presa em insegurança, em medos, em padrões, em ciclos repetitivos, presa na opinião dos outros. Então, a jornada é de fato um grito de liberdade. E o maior desafio da mulher que está procurando pelo sucesso é querer ter antes de ser. Se você quer ter um trabalho de sucesso, se você quer ter um trabalho onde você é reconhecida, onde você é valorizada, você precisa ser essa profissional antes. Se você quer ter um relacionamento onde você é respeitada, onde você é amada, onde você é reconhecida, você precisa ser essa mulher antes. Porque pensa aqui comigo. De que forma uma mulher insegura, que não confia nas próprias capacidades, tem medo de apresentar o seu trabalho, tem medo de cobrar, vai construir uma carreira de sucesso? Como é que ela vai se impor na vida profissional? Como é que as pessoas vão valorizar ela? Ela não vai construir. Uma mulher que está no relacionamento onde ela recebe
críticas constantes, onde ela se sente desvalorizada, onde teve traições, mentiras. De que forma essa mulher vai construir um relacionamento onde ela é amada e valorizada? Então você precisa ser essa mulher. Então já vão pensando em qual objetivo vocês querem alcançar e quem é essa mulher que precisa trilhar esse caminho. Quem é a mulher que vai alcançar isso? Você quer um sucesso profissional? Que tipo de mulher você precisa ser? Aquela que não tem medo da opinião? Aquela que não tem medo de cobrar? Aquela que não tem medo de falar não? Aquela que confia nos próprios resultados? E aí, quais são as decisões que você precisa tomar para ser essa mulher? Você quer ter um relacionamento onde você é valorizado, onde você é amada, onde você é respeitada? Que tipo de mulher constrói esse relacionamento? Uma mulher que não aceita traição? Uma mulher que sabe se priorizar? Uma mulher que coloca limite? O que falta para você se tornar essa mulher? Então vamos pensando nisso. Eu vou falar muito da jornada. Eu sei que atualmente eu tenho trabalhado muito mais com o projeto Mulher de Sucesso, porque aqui a gente engloba relacionamento, sucesso profissional, sucesso financeiro, transições de carreira, rotina, enfim, tudo que você precisa para se transformar na mulher de sucesso. Na jornada Liberte é um pouco diferente. Atualmente eu tenho trabalhado mais com o projeto Mulher de Sucesso. Só que hoje vocês vão me ouvir falar muito na jornada Liberte-se, porque foi justamente a jornada que eu trilhei para chegar onde eu cheguei. E hoje eu vou falar sobre o processo. O meu processo para sair daquela mulher que vocês ouviram ontem e para chegar aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala em objetivo, a gente fala naquilo que a gente quer alcançar. E você não pode ter um objetivo de vida ser feliz. Por quê? Porque você condiciona a sua felicidade a alguma coisa. E se você não é feliz com a sua própria vida, você não vai conseguir construir nada. Quem já teve momentos, não estou falando de depressão, mas momentos depressivos, sabe que a gente perde energia, sabe que a gente perde vontade de fazer algumas coisas. Então, esse sentimento de sem felicidade te tira muito condições de construir e conquistar coisas. E outra, o que é que te faz feliz? Ah, me faz feliz, sei lá, assistir um filme no final de semana. Objetivo concluído. O que que você vai fazer o resto da vida agora? Então, assim, ó, ser feliz foi mais uma das crenças como objetivo que foi implantado. Você merece ser feliz diariamente. Você pode ser feliz diariamente, você precisa ser feliz diariamente. Agora, qual é o seu objetivo real? O que é que você queria ter na sua vida? Aquilo que te enche de vontade mesmo. Esse é o seu objetivo. Só que esse objetivo ele não vai cair pronto do céu. Você precisa construir um caminhar, degrau por degrau. E de que forma se constrói esse degrau? Primeiro, olhando para você. Quem é você hoje e por que é que você está tão longe desse objetivo? Quais são as barreiras que tem entre você hoje e aquilo que você quer alcançar? Por que que você ainda não tem aquilo? Ontem, quando eu contei a minha história para vocês, eu contei ela de uma maneira resumida e eu trouxe muito como eu me sentia a respeito daquilo tudo também. E esse é o primeiro ponto. Eu comecei a reparar em como eu me sentia na minha faculdade, no meu trabalho, como mãe, dentro da minha família. E eu comecei a anotar milhões de sentimentos negativos. Esse é o primeiro ponto. Às vezes você está barrada, encalhada no seu processo de crescimento, porque tudo que você carrega dentro de você são sentimentos negativos que você nem percebe. Você está aí recebendo mensagem de alguém da sua família e você está há 4 dias ignorando essa mensagem e você nem sabe por que está ignorando essa mensagem. Você só não está afim de responder essa pessoa. Você responde todo mundo, mas aquela mensagem está pendente. E aí, se a gente for cavocar um pouquinho, é porque aquela pessoa te traz muitos sentimentos negativos. Gente,
Gente, a live no Instagram caiu. Então, assim, ó, vou pedir só um minutinho para vocês que eu vou conectar lá de novo e a gente já volta. Estou conectando lá de novo. É a segunda vez que a gente faz uma live e o Instagram derruba ela. Que bom que a Amanda voltou. Tava comentando que derrubou a live, assim, simplesmente. Então eu vou continuar de onde eu parei, gente. E o pessoal que tava aqui no Instagram vai voltar depois. Enfim. Então você está ali postergando a resposta daquela pessoa porque ela te traz muitos sentimentos negativos. Conviver com ela te traz muitos sentimentos negativos. Só que você não se conecta com isso. Porque você está completamente desconectado da sua própria história. Se você for olhar para trás, vai perceber que várias dinâmicas com aquela pessoa fez você se sentir mal. Talvez aquela pessoa seja invasiva, seja grosseira, seja egoísta, seja agressiva, enfim. Às vezes você não tem nenhuma lembrança física do porquê aquela presença te faz mal, mas um bom trabalho terapêutico vai te condicionar a acessar o porquê você está se sentindo mal. Às vezes você fica estressado em determinado horário do dia e nem sabe por quê, mas é porque você já está condicionado a se sentir assim naquele momento. Então, são sentimentos negativos que você vai acumulando e nem percebe. E isso drena a sua energia, drena o seu foco. Então, você está estagnado em algum lugar por conta dos sentimentos que você carrega. Então, eu comecei a me perguntar: como é que está a minha vida hoje? Como é que eu me sinto com a minha vida hoje? Por que é que a minha vida está assim hoje? O que é que eu quero para minha vida? E o que eu vou precisar fazer daqui em diante? Então, quando eu criei a jornada Liberte-se, eu estruturei ela de forma estratégica. A primeira sessão, a gente trabalha exatamente isso, o olhar para aquela mulher, para aquela história, para que ela se conecte com o que ela sente, com o que ela pensa, com o que aconteceu com ela, por que que ela se sente dessa forma. Isso tudo importa. Você foi ensinada a esconder a sua frustração, a esconder a sua raiva, a esconder as suas falhas. Mas na verdade, isso tudo importa. Quanto mais você esconde, mais você alimenta isso. Você acaba virando uma panela de pressão. Você vai suportando, 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 suportando até o momento que você explode. E na maioria das vezes você explode naquele lugar, naquela pessoa, naquela situação que não teve nada a ver com isso. É por isso que casamentos acabam. É por isso que existe conflitos entre pai e filho, mãe e filho. É por isso que às vezes o trabalho acaba te esgotando. Então é importante, o que você sente é importante, o que aconteceu com você é importante. Tem muita coisa na sua história que precisa ser curada, que precisa ser deixada para trás, que precisa de um novo olhar. Você merece esse cuidado. E você não vai conseguir avançar se você não olhar para isso. Você não vai conseguir entender o porquê que aquele familiar seu te incomoda tanto ao ponto de você ignorar uma mensagem por dias e depois você fica se cobrando e se julgando porque está fazendo isso, se você não olhar para sua história. Você não vai entender o porquê que o seu relacionamento sempre tem o mesmo conflito se você não olhar para você. Você não vai entender o porquê que você não cresce profissionalmente se você não olhar qual é a sua visão sobre o trabalho. O que é que eu estou deixando de fazer no meu trabalho por medo, por insegurança? Então, quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo da importância da autoestima para sucesso profissional, sucesso financeiro. E a autoestima nada mais é que a construção do seu ser. Como é que você foi construída? Você foi construída para se sentir segura? Você foi construída para se sentir confortável em ser você? Você foi construída para se sentir confiante com você mesma? Ou você foi construída achando que você não ia conseguir?
que você era burra, que você era feia, que você era incompetente. Então, como é que você foi construída? Se você olhar hoje com uma maneira bem atenciosa para os resultados que você já está tendo, você vai perceber que esses resultados foram condicionados a partir daquilo que você ouviu, daquilo que você sentiu, daquilo que você experienciou quando criança. Porque o seu ser está moldado. Depois que eu me curei, depois que eu me conectei comigo, eu entendi. Gente, e o principal? Ser honesta com você mesma. Quando você se conecta com você, você vai ter que se conectar com a tua pior parte também, porque ela também existe, ela também é real e tá tudo bem. O problema não é você se perceber egoísta e invejosa. O problema é você fingir que não é assim e continuar agindo assim. Quando você admite que você é egoísta e invejosa, ou qualquer outra coisa, foi os primeiros exemplos que me vêm na cabeça agora, você tem condições de mudar isso. Só que se você evita admitir para você mesmo que você é isso, como é que você vai solucionar um problema que você não vê? Então, se conecte com o seu pior lado. Eu tive que me conectar com o meu pior lado. Admitir para mim mesma o quanto eu estava desregulada sexualmente, me desrespeitando, porque a minha vida sexual, ela era sem regra nenhuma. Então, eu não cuidava com quem eu tinha as relações, era com qualquer um. Eu falava, quero, então vamos. Então, era um desrespeito com o meu próprio corpo. E o que que acontecia? Minava a minha autoestima. Eu tive que me conectar comigo mesmo e falar: nossa, eu me sinto muito insegura. Eu não confio em mim, eu acho mesmo que eu sou uma farsa. E sair daquele lugar onde eu me sentia muito confiante, muito poderosa. Hoje eu acredito no meu trabalho. Hoje eu estou em paz porque eu não sinto que eu sou uma farsa. Mas teve uma época que eu tinha medo de tirar férias, porque eu acreditava que no período que eu não estava lá, a empresa ia descobrir que eu era uma farsa, que o meu trabalho não era bom e eu me mandar embora depois que eu voltasse de férias. O que que esse medo fazia? Eu sempre me assim, ó, eu não parava um segundo, eu sempre me esgotava para fazer, para entregar, para fazer, entregar. Por quê? Tentava me provar o tempo todo. Então, se conecte com o seu pior lado, sem medo, sem filtro. Se você não consegue olhar para você mesma verdadeiramente, quem é que vai olhar? Como é que você vai se entregar num relacionamento completo se você tem medo de aceitar uma parte sua? E de novo, o problema não é você se entender desta maneira, o problema é você continuar sendo desta maneira. Então, olhe para as suas piores partes, porque muito das suas piores partes foi uma construção, foi um mecanismo de defesa, da sobrevivência, foi o que te passaram, foi o que te ensinaram. E isso acontece, gente, isso acontece. E você só vai conseguir entender isso quando você olhar para você, porque o segundo ponto é: como é que sou eu dentro da minha família? Porque por muito tempo, sim, eu tinha aquelas pessoas que inegavelmente eu tinha problemas. Então, quem ouviu ontem a live sabe que eu cresci num lar com uma mãe ausente emocionalmente falando, onde competia comigo, como se a gente brigasse pelo quem podia ser mulher dentro de casa. E também cresci com um pai muito violento. E eu acreditava que esse era o único problema. Quando eu comecei a olhar para mim dentro da minha família, eu comecei a perceber que, na verdade, eu pisava em ovos o tempo todo. Eu não podia ser eu, porque ser eu não era o suficiente. Eu me sentia rejeitada e eu nunca havia verbalizado isso. Eu percebia como a minha avó tratava melhor outro neto e a gente sempre ficava com o resto. E eu nunca tinha aceitado isso pra mim, o quanto isso me incomodava, o quanto isso me machucava. Eu comecei a perceber que eu aceitava demandas de todo mundo porque eu queria encontrar um lugar naquela família, porque eu não sentia que eu pertencia àquela família. E nisso eu me doava o tempo todo lá dentro, porque eu queria encontrar o meu lugar lá dentro.
Só que a minha vida fora estava rolando. E rolava de qualquer jeito, porque o meu foco era ser aceita, fazer alguma coisa para ser aceita. E quando eu comecei a entender que eu não me sentia aceita dentro da minha própria família, que eu me sentia rejeitada, que tinha essa questão com a minha mãe, e etc, 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 eu comecei a perceber que eu criei uma camada tão dura, tão seca para sobreviver. E aquela não era a Adriele. Então, eu criei uma falsa Adriele que ela estava sempre estressada. Ela estava disposta a xingar todo mundo a qualquer coisa. Ela não gostava de contato físico. Ela não falava de amor. Ela, sabe? A mulher durona, a caminhoneira, a caminhoneira. Só que eu comecei a perceber que eu precisei me tornar assim. Porque como era um ambiente onde eu não me sentia aceita, se tornou um ambiente muito hostil para mim. Então, quanto mais eu sentisse, quanto mais eu me aproximasse, pior seria para mim. E aí eu comecei a entender que eu não era antissocial, que eu não era estressada, que eu não era raivosa. Eu precisei ser isso para conseguir conviver ali dentro. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, você não diria que era eu. Porque hoje eu abraço as pessoas que eu gosto, eu converso com todo mundo, eu falo de amor. Gente, a base do meu trabalho são as ordens do amor. Eu digo que eu amo o amor. Quem é minha cliente sabe o quanto eu me emociono quando eu vejo o casal ali se reorganizando, a família crescendo. Então, eu sou essa pessoa. Só que há 10 anos atrás, 10 anos atrás eu estava xingando todo mundo, falando que era perda de tempo casar. Sequer talvez eu falava em cura emocional, porque há 10 anos atrás eu tinha desistido até dos meus tratamentos. Então, a importância de você se ver inserida dentro da sua família, ela também te dá informações muito preciosas a respeito de você. Porque o modo como você vivencia a sua família te ensina o modo como você vai vivenciar fora dela. Então, o tipo de relacionamento que você tem hoje foi criado com base no que você aprendeu dentro da sua família. Porque a família é o quê? Relação. Relação entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre avós, entre irmãos, entre tios. Então, é relação. Aí você pode estar falando, não, Adriele, eu faço completamente diferente da minha família. Exato. Ainda assim, é com base na sua família. Você olhou para sua família e falou: Isso aqui eu não acho legal. Então, baseado nisso, eu vou fazer completamente diferente. Mas e quem falou que o completamente diferente é o saudável? É por isso que você está tendo dificuldade no teu relacionamento. Porque a base ainda é o que você aprendeu na sua família. E você entendeu agora que completamente diferente também pode ser ruim. Então é importante. E outra, quando a gente fala em padrões familiares, não é só sobre comportamento. Ou melhor, é sobre comportamento, mas são comportamentos que vão reverberar em todo o resto da sua vida. Então, se você não está crescendo profissionalmente falando, dá uma olhada na sua família e veja qual é o padrão comportamental das pessoas no trabalho. Todo mundo já vem com um padrão comportamental, um programinha instalado no seu inconsciente. Querendo ou não, você vai seguir esse padrão. Então, se o padrão de funcionamento da sua família sobre o trabalho é ninguém nunca dá certo, ou é falir, ou é sempre ir para buscar segurança. Então, se você quer empreender, mas não é seguro, você deixa o teu sonho de lado para ficar ali preso num concurso público. Enfim, várias coisas. Trabalhar até se esgotar, porque é isso, sabe? Você vem com esse padrão dentro de você. E às vezes você não evolui profissionalmente falando, porque o evoluir para você é sair desse padrão. E você não tem essa informação gravada no seu cérebro. Como é que você vai fazer alguma coisa diferente? É como você pegar um CD de uma banda e colocar a tocar.
vai tocar as músicas gravadas naquele CD. Você não tem como esperar que toque algo diferente, porque é aquilo que está gravado. É a mesma coisa o seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro de vocês que estão aqui também. Então, reparem no padrão comportamental, profissional, financeiro, relacional. Então, como é o casamento da família de vocês? Não só do pai e da mãe, mas como foi dos avós, dos tios, dos irmãos? Como é que está sendo? Como é que é a vida financeira? É uma família que tem medo de gastar? A minha família, por exemplo, o padrão financeiro é: todo mundo deu errado e foi para casa da minha avó. A falta de dinheiro une a família. Então todo mundo deu errado no trabalho e se uniu na casa da minha avó. Literalmente, gente, literalmente. Então, o dinheiro tem um significado que o teu sistema familiar deu para ele. Por que é que tem gente que tem medo de gastar dinheiro? Por que é que tem gente que gasta dinheiro sem nem pensar, gasta até o que não tem? São padrões, são condicionamentos mentais e emocionais. É aquela velha história. Quantas pessoas que ganharam na Mega Sena? Esses tempos eu até ia fazer uma pesquisa dos ganhadores do Big Brother, mas acabei deixando pra lá. Como eu não acompanho muito, acabei deixando pra lá. Mas quantos deles ganharam a premiação e quantos deles, depois de um ano, dois, já estavam sem nada de novo ou com dívidas muito maiores? Porque não é o dinheiro, é a mentalidade de quem tem o dinheiro, é o emocional de quem tem o dinheiro, é o padrão de quem tem o dinheiro. Quem tem o padrão, a mente emocional de construir dinheiro, ele pode perder dinheiro e um tempo depois ele vai ter dinheiro novamente. Quem tem o padrão, a mente emocional de falta de dinheiro, pode ganhar R$ 1 milhão no Big Brother, mas um ano ou dois depois vai estar sem dinheiro de novo. E essa aqui foi uma outra crença implantada pela sociedade desde muito novinha, que a razão dos teus problemas é a falta do dinheiro e a solução dos teus problemas é ter muito dinheiro. Aí eu te pergunto, quantas pessoas muito ricas e famosas adoeceram? Então a solução dos problemas não está no dinheiro. Eu, que cheguei a ficar na rua sem ter para onde ir, eu estaria condenada à miséria, porque a falta do dinheiro seria o meu problema e a solução do meu dinheiro seria ter dinheiro. Mas se eu não tinha dinheiro, como é que eu tenho e faço dinheiro? Então é a mente, é a emocional e o programa de funcionamento que você está seguindo. Então, olhar para como você está inserida na sua família vai te dar um norte para o que é que está acontecendo nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Então, eu tive que fazer esse trabalho. Eu tive que olhar para todos esses padrões. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que o meu sonho de garotinha de cursar direito não era meu. É por isso que foi tão pesado, tão exaustivo, tão cansativo para mim conseguir galgar nessa profissão. A minha mãe tinha o sonho de cursar direito e ela não pôde cursar, porque ela já estava grávida de mim, não tinha dinheiro e ela teve que cursar o que dava para ser cursado. Eu, para seguir o padrão e para ser amada por ela, eu falei assim, inconscientemente falando, né? Mãe, pode deixar que eu vou realizar esse sonho por você. Tanto é que eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu estava certa que eu queria fazer isso. Certíssima. Eu fiz por amor à minha mãe. Minha mãe achou que era uma afronta a ela. Distanciou a gente emocionalmente muito mais. E cá estou eu trabalhando como mentora, terapeuta e consteladora realizada. Porque na verdade eu não queria a área do direito. E a área penal sempre foi uma paixão para mim. O que que eu descobri quando eu comecei a olhar para os padrões? Eu descobri que a área penal é uma paixão tão grande para mim porque o meu avô foi policial.
E quando meu pai era novinho ainda, sei lá, 6, 7 anos de idade, meu avô perdeu o posto na polícia. Isso tudo se chama lealdade familiar, padrão familiar, emaranhamento familiar. É onde você fica preso na história que aquela família criou. Então, perceba, minha mãe ficou presa na falta de recursos para realizar um sonho. Então, eu me prendo ao sonho dela. O meu avô ficou preso na tragédia que aconteceu ali para ele perder o posto dele, onde mudou muito o padrão financeiro da família. E o que aconteceu comigo? Eu me prendi a essa história. E isso é muito inconsciente. É por isso que é necessário você olhar para qual é o seu papel dentro dessa família. Eu, desde novinha, era a ovelha negra da família. Então, o meu papel era me rebelar contra os padrões impostos ali. Então, eu já vim com essa sede de mudar a história. Mas não é sobre isso que você tem que reparar. Repara aonde você está inserida. Quais são os padrões que você vem repetindo? Financeiro, profissional. E perceba, gente, repetir padrões não é fazer exatamente a mesma coisa. É o mesmo significado. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente, tinha, né? Faz tempo que a gente não trabalha juntas. Eu tive uma cliente que ela chegou desesperada porque ela não parava em emprego nenhum. Ela simplesmente não parava. Ela chegou rindo para mim num nível de desespero tão grande que ela falava, Adriele, eu acho que fizeram uma cumba para mim, porque eu nunca paro no trabalho e eu me dedico. O último trabalho, houve ali um falecimento na família que levou à falência da empresa e eu perdi o meu trabalho. Assim, sempre acontece. Quando a gente começou a trabalhar, o que a gente pegou? O padrão familiar dela. O padrão familiar dela era: mulheres não trabalham fora. O papel da mulher é ficar dentro de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Todas as mulheres da família dela seguiam esse padrão. Ela tentou quebrar esse padrão, o que acontecia? Nenhum emprego dava certo. Ela voltava para casa para ser dona de casa. Então percebam, seguir o padrão não é exatamente a mesma coisa. Então, talvez a tua família tenha um padrão financeiro e você está ganhando 10 vezes mais que eles e você acha que você não está seguindo um padrão financeiro. Mas você pode. Porque quando a gente fala da vida financeira, a gente fala em níveis financeiros. E se o teu dinheiro só serve para você pagar as contas, comprar comida no mercado e só, e a sua família só tinha dinheiro para isso, estavam sempre apertados e só podiam comprar comida e pagar as contas, você está repetindo o mesmo padrão. Não importa se você ganha 10 vezes mais. Você consome o seu dinheiro some da sua mão sem você nem saber para onde vai. Ou às vezes sempre tem alguma coisa, bate no carro, quebra alguma coisa em casa, pedem dinheiro emprestado, são roubados, que te mantém no mesmo padrão. Dinheiro é só para alimento e pagar conta. Então, esse é o padrão. Então, percebam, analisem, porque quando você olha para esse padrão, é onde você consegue olhar para a sua vida profissional. Aí eu entendi os padrões profissionais da minha família, entendi aonde eu estava inserida, quais os padrões que eu estava repetindo, e aí então eu tive condições de olhar para a minha vida profissional. E ali eu comecei a entender o que é que da minha vida profissional estava tomando de mim. Então eu era a pessoa que fazia hora extra direto. Gente, sem brincadeira nenhuma, teve dias que eu tava trabalhando até 8h30, 9 horas da noite, e tava tudo bem. Normal, gente, estão precisando, tem acúmulo de demanda. Tinha vezes que o meu almoço era 20, 30 minutos. Tudo bem, normal, tem acúmulo de demanda. E aí eu comecei a entender que esse meu comportamento vinha de diversos outros padrões, inclusive meus padrões lá com a minha família, de tentar provar o meu valor, tentar encontrar um reconhecimento, tentar encontrar um lugar ali. Então eu estava sempre tentando dar mais de mim.
Para se alguém olhasse e falasse: Nossa, Adriele, como você é boa, parabéns, vem cá. Sabe o que aconteceu? Eu fui chamada de quebra-galho. Eu era boa em tudo. Quando precisava de alguém num setor, eu dizia sim, eu faço, eu cubro aquela pessoa. Ah, é um setor diferente, não tem problema, eu passo 2 meses lá. Ah, precisa conciliar com o que eu já estou fazendo? Não tem problema, eu dou conta. E aí eu fui chamada de quebra-galho. Ou seja, quando eu pedi uma troca de vaga, quando eu pedi para me firmarem naquela demanda e começar a receber de acordo, foi me negado porque eu era o quebra-galho. Precisavam que eu continuasse onde eu estava para que eu pudesse ser realocada. Ou seja, ser boa em tudo me deixou desvalorizada. E eu só estava ocupando, tentando ocupar o meu lugar, mostrar que eu era boa o bastante. Por isso que quando eu trabalho no projeto Mulher de Sucesso, eu sempre falo, o segredo para o sucesso não é você fazer mais, não é você trabalhar até a exaustão, porque ninguém valoriza isso. Vocês já perceberam que se você é a pessoa que sempre está ali para aquela na família, você não é tratada igual aquela pessoa que está só de vez em quando? Aquela pessoa que está só de vez em quando, ela é bem mais recebida. É tipo sal na comida. Quando tem sal na comida, ninguém elogia o sal, só elogia o tempero. Mas se falta sal na comida, reclamam que não tem sal. Por quê? Tem-se essa crença de que quando falta é mais valioso. O cérebro, ele foi condicionado a isso. Nós temos nosso cérebro primitivo, um cérebro onde precisou ir atrás, precisou caçar, precisou sobreviver. Então, ter algumas coisas era muita preciosidade. Então, isso tinha muito mais valor. Não é à toa que quanto mais raro é alguma coisa, mais valor ela tem. Então, um dos gatilhos mentais usado, por exemplo, no marketing é o gatilho da escassez. Já que tem pouco, eu preciso aproveitar. Então, o cérebro humano trabalha assim, essa é a verdade. Não que você precisa agora ser ausente, muito pelo contrário, mas é que você não precisa passar por cima de você. Você não precisa aceitar tudo, fazer a hora extra o tempo todo, aceitar calada qualquer coisa para tentar ser reconhecida. Você precisa, é você entender o seu valor, a preciosidade que você é e entregar isso. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Mas aí fica o valor que você se deu. Você quer estar em ambientes onde você é valorizada pelo que você é, ou você é valorizada apenas quando você tem alguma coisa para entregar para aquela pessoa? Depois que eu comecei a entender esse meu padrão de funcionamento no trabalho, eu comecei a entender que o fluxo do meu dinheiro estava completamente condicionado a este padrão. Por quê? Como eu vim de uma família muito escassa, sempre no mínimo, e eu tive um pai que ele gastava mais do que ele recebia, isso gerava várias crises em casa, várias brigas entre os meus pais. Qual foi o meu padrão de funcionamento? O extremo oposto. Então eu vou guardar, eu vou poupar. Se tiver uma emergência, eu vou poupar. Só que era no nível extremo. Por quê? Olha o padrão. Eu pagava a conta, comprava comida, o resto eu guardava. Não importa se eu estava recebendo muito mais, eu guardava o que sobrava depois de pagar a comida e pagar a conta. E era isso. E depois eu dizia que eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, mas estava lá a conta com reserva de emergência. E o que que acontecia? Bati um no carro. Máquina de roupa estragava. R$ 700 para consertar a máquina de roupa. Filho ficava doente. Eu adoecia. E lá ia embora aquele dinheiro da reserva de emergência. Então, o fluxo do seu dinheiro segue o seu padrão. Pessoas que têm medo de gastar dinheiro, consequentemente, ela vai receber pouco dinheiro.
E, gente, é uma coisa lógica, é óbvia isso. Para vocês entenderem, eu vou trazer um exemplo. Se você investe dinheiro em você para fazer curso, para fazer uma terapia, para aprender alguma coisa nova, a hora que você aplica isso dentro da sua vida profissional, o seu trabalho não se destaca? Você não fica melhor naquilo? As pessoas não vão retornar um pouco mais? Porque você pode cobrar mais no seu trabalho? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei como terapeuta, 1 hora do meu trabalho era R$ 98. Hoje, 1 hora do meu trabalho é 300, porque eu continuei investindo em mim. Só em fevereiro eu investi R$ 12.000 em aperfeiçoamento. Por isso que hoje eu posso cobrar R$ 300 por 1 hora. Por enquanto, né? Porque eu sigo estudando. Então, quanto mais você investe em você, maior é as suas qualidades, maior é as suas habilidades, melhor você se torna, mais você se destaca. Aí aquela pessoa que não investe, fez o básico, não investe no aperfeiçoamento, ela vai poder entregar apenas o básico. Então, ela vai receber apenas aquele básico que ela entrega. E com a vida é a mesma coisa. Se você quer receber mais dinheiro, você precisa entregar mais dinheiro. Eu passei 2 anos só estudando as dinâmicas sistêmicas do dinheiro, para que eu pudesse hoje aplicar isso no projeto Mulher de Sucesso. E tem 2 frases que, ao longo dos meus estudos, que eu fui ouvindo dos meus professores, que marcam muito isso. Primeiro de tudo, uma professora minha falava: como é que você quer ganhar dinheiro com aquilo que você recebeu de graça? Você não investiu para ter isso. Como é que você espera que outras pessoas vão investir? E a outra frase é: você não vai receber aquilo que você não tem coragem de gastar. Então, se você é uma profissional que espera tudo de graça de outros profissionais, como é que você espera que alguém vai pagar pelo seu trabalho? Olha que visão muito infantil essa sua. Para mim, vocês me dão de graça, mas quando for a minha vez, vocês vão ter que pagar pelo meu trabalho. É uma visão muito infantil, onde só eu recebo. Quando você é criança, você só recebe. Você recebe alimento, você recebe roupa, você recebe tudo, sem precisar dar nada em troca. E de onde vem essa tua visão, esse teu comportamento muito infantil a respeito do dinheiro? Padrões familiares, como você se está dentro da sua família, como você se enxerga. Então percebam que é importante esse processo. Então, se hoje você quer ser valorizada, bem paga e respeitada no seu trabalho, se pergunte o quanto eu estou disposta a investir no trabalho de outras pessoas, o quanto eu estou disposta a investir em mim. Se você não paga uma mentoria, um curso, uma terapia, qualquer coisa para você se aprimorar, como é que você espera que outra pessoa invista em você? Quanto melhor você for, quanto mais destaque você tiver, mais valor você vai ter. Esses tempos eu estava acompanhando uma discussão nas redes sociais de uma mulher que ela estava achando um absurdo porque ela cobrava R$ 130 as consultas dela e tinha alguém cobrando 3.000. E ela estava achando errado a outra pessoa cobrar 3.000. Gente, se ela cobra 130, os clientes vão pagar 130. As pessoas pagam pelo valor que você se deu. Se ela acha que ela vale R$ 130, as pessoas não vão chegar, não, toma aqui, eu vou te pagar 3.000. Não, as pessoas vão pagar R$ 130. Agora, se a outra pessoa olha para si, para o seu trabalho e fala, eu valho R$ 3.000, as pessoas vão pagar R$ 3.000. É isso que eu falo quando eu digo que você ensina para as outras pessoas como você deve ser tratada. Se você fala que você merece R$ 130, as pessoas vão te dar R$ 130. Se você fala, se você demonstra
que você não merece ser respeitada, que você não merece ser valorizada, as pessoas vão te desvalorizar, vão te desrespeitar. Então, o quanto você está disposta a investir em você, para o seu crescimento, para o seu melhoramento, para o seu destaque. Porque perceba, uma mulher de sucesso é uma mulher que não tem medo de destaque. Ela não tem medo de chamar atenção. Ela não tem medo de falar a minha hora é R$ 300. Não tem. Porque ela sabe que ela vale aquilo. Só que, gente, você já percebeu como é difícil falar de dinheiro? Toda vez que você está numa rodinha de conversa, quando o assunto é dinheiro, é o quê? Reclamando da falta de dinheiro, de boleto para pagar, do preço do mercado. Mas e quando você começa a falar, nossa, mas eu investi R$ 12.000 só em fevereiro? Tranquilo para mim. As pessoas começam a olhar torto, não começam? Quando você começa a falar, nossa, mas eu aumentei o meu preço 3 vezes só no primeiro semestre. As pessoas já vão começar a olhar você que você é snob. Então há essa crença também a respeito do dinheiro. Perceba qual é a crença financeira da sua família. É uma família que acredita que tudo tem que ser de graça? É uma família que acredita que não dá para investir? É uma família que fala: não, gente, você tem que deixar o dinheiro guardado, vai que acontece alguma coisa. Então, perceba qual é a crença financeira que vocês estão carregando. Depois que vocês vão quebrando todas essas crenças, é onde você chega no objetivo. Depois que eu limpei tudo aquilo que eu carregava de negativo dentro de mim e a respeito de mim, depois que eu entendi aonde eu estava inserido na minha família, depois que eu entendi o quanto os meus relacionamentos eram tóxicos e me sugavam, depois que eu entendi qual era o meu papel na vida profissional, quais eram os padrões que eu estava seguindo, como é que eu estava me comportando. Depois que eu entendi o fluxo do meu dinheiro, eu estava preparada para alcançar o meu objetivo. Então, esse é o processo, essa é a jornada. Se você quer ter algo, você precisa ser essa pessoa. A Adriele, daquela história de ontem, que se achava incompetente, que estava sempre buscando reconhecimento, sempre esperando que alguém falasse para ela que ela estava indo bem, que estava sempre envolvida em relacionamento tóxico que impedia ela de crescer, em agressões, ela não ia chegar onde ela chegou. Não ia, porque ela não tinha condições. Eu jamais estaria de câmera aberta, duas câmeras, aliás, né, fazendo transmissão ao vivo em duas plataformas diferentes, porque eu acreditava que eu odiava a pessoa. Eu estaria na minha skin, na minha casquinha raivosa, xingando as pessoas. Gente, os meus melhores passatempos naquela época era abrir uma rede social e puxar uma discussão com alguém, porque eu precisava colocar essa raiva para fora. E eu não tinha o menor valor, eu acreditava que eu não fazia nada direito. Então, como é que eu ia querer estar aqui ensinando alguma coisa para alguém? Então, percebam, vocês precisam passar por esse processo. Essa é a jornada. Está dando errado agora porque você quer ter antes de ser. Então, seja a mulher de sucesso antes de querer ter sucesso. É você quem vai construir isso para você. Gente, combinado? Ficou alguma dúvida a respeito da jornada, da minha jornada? E eu preciso dizer para vocês, não acabou aqui. Amanhã é o ponto final da minha jornada. Que eu cheguei num lugar e eu ainda me sentia vazia. Não, eu não estava entendendo o que eu estava fazendo, o que eu estava buscando, o que eu estava procurando. Então amanhã eu vou finalizar essa jornada. Então, se não temos dúvidas, eu vou encerrar a live de hoje, porque mais uma vez passou de 1 hora a live. Gente, agradeço a presença de vocês aqui. Para mim é sempre uma alegria ter a companhia de vocês. Por favor, honrem o tempo de vocês. Vocês ficaram 1 hora me ouvindo. Então, escrevam agora no papel a jornada de vocês. Façam esse processo, tá bom? Beijo para vocês, um ótimo restinho de semana e até amanhã.